Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Inteligente Quiz. No vídeo de hoje, você testará o seu conhecimento sobre a Bíblia com 30 perguntas bíblicas de nível difícil. Você terá 4 alternativas, sendo uma delas a correta, para adivinhar qual é a resposta correta, com tempo de 10 segundos para cada pergunta. Será que você consegue acertar todo o desafio? Ao final, me conte nos comentários quantas perguntas você acertou. Antes de iniciarmos, considere se inscrever nesse canal para mais vídeos como esse, além de deixar o seu like nesse vídeo para que ele alcance ainda mais pessoas. Preparado? Então bora para o vídeo. Quem foi chamado de o amigo de Deus? Alternativa A, Abraão. Alternativa B, Salomão. Alternativa C, Ezequias. Alternativa D, Moisés. Tempo para pensar. Se você respondeu a letra A, você acertou, e cumpriu sua escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 23. Qual candidato não foi escolhido para o cargo de apóstolo depois de Judas Iscariotes, de acordo com Atos dos Apóstolos? Alternativa A, Erasto. Alternativa B, Paulo. Alternativa C, José Barsabás. Alternativa D, Matias. Tempo para pensar. Acertou quem respondeu a alternativa C, José Barsabás. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E, orando, disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E, lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Atos capítulo 1, versículos 23 ao 26. Quantos cestos sobraram depois que Jesus alimentou 5.000 homens? Alternativa A, 12 cestos. Alternativa B, 13 cestos. Alternativa C, 14 cestos. Alternativa D, 17 cestos. Tempo para pensar. Se você escolheu a alternativa A, então você acertou. Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe, 12. Marcos capítulo 8, versículo 19. Qual dos personagens listados não era filho de Jacó? Alternativa A, Levi. Alternativa B, Judá. Alternativa C, Esaú. Alternativa D, José. Tempo para pensar. Se você respondeu Esaú, então você acertou. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. Gênesis capítulo 25, versículo 26. Quando Cristo foi apresentado no templo como um bebê, quem o reconheceu como Messias? Alternativa A, Melquisedeque. Alternativa B, Simeão. Alternativa C, João Batista. Alternativa D, Herodes. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, Simeão. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Lucas capítulo 2, versículos 25 e 26. Qual o nome da montanha onde Abraão foi chamado a sacrificar seu filho? Alternativa A, Monte Sião. Alternativa B, Monte Moriá. Alternativa C, Monte das Oliveiras. Alternativa D, Monte Carmelo. Tempo para pensar. Se você respondeu Monte Moriá, você acertou, e disse, Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi.
Gênesis capítulo 22, versículo 2. Com quantos anos Moisés estava quando morreu de acordo com a Bíblia? Alternativa A, 110 anos. Alternativa B, 115 anos. Alternativa C, 117 anos. Alternativa D, 120 anos. Tempo para pensar. Se você respondeu 120 anos, você acertou. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Deuteronômio capítulo 34, versículo 7. Quem foi que interpretou a visão que Daniel teve sobre o carneiro e o bode? Alternativa A, Anjo Gabriel. Alternativa B, Anjo Miguel. Alternativa C, Sadraque. Alternativa D, Mesaque. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A, Anjo Gabriel. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou, e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Daniel capítulo 8, versículos 15 e 16. Quem se converteu ao caminho de Damasco? Alternativa A, Silas. Alternativa B, Barnabé. Alternativa C, Saulo. Alternativa D, Matias. Tempo para pensar. Se você respondeu a alternativa C, você acertou. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, Quem és, Senhor? E disse o Senhor, Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Atos capítulo 9, versículos 3 ao 5. Quantos anos tinha Abraão quando nasceu Ismael? Alternativa A, 53 anos. Alternativa B, 65 anos. Alternativa C, 78 anos. Alternativa D, 86 anos. Tempo para pensar. Se você respondeu 86 anos, você acertou mais uma. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Gênesis capítulo 16, versículo 16. Qual o profeta que foi chamado de o chorão por conta de seus escritos? Alternativa A, Jeremias. Alternativa B, Isaías. Alternativa C, Amós. Alternativa D, Monte Oséias. Tempo para pensar. Se você escolheu a alternativa A, você acertou. Ó, se a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Jeremias capítulo 9, versículo 1. Qual dos profetas descreve o Éden como o jardim de Deus? Alternativa A, Joel. Alternativa B, Abacuque. Alternativa C, Oséias. Alternativa D, Ezequiel. Tempo para pensar. Se você escolheu a alternativa D, você acertou. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era tua cobertura, sardonia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Quantos anos tinha José quando foi vendido pelos seus irmãos? Alternativa A, 9 anos. Alternativa B, 11 anos. Alternativa C, 15 anos. Alternativa D, 17 anos. Tempo para pensar. Se você respondeu 17 anos, você acertou. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila.
e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia mais notícias deles a seu pai. Gênesis capítulo 37, versículo 2. Qual dos profetas menciona sobre meninos e meninas brincando nas ruas? Alternativa A, Abacuque. Alternativa B, Zacarias. Alternativa C, Amós. Alternativa D, Malaquias. Tempo para pensar. Se você respondeu Zacarias, você acertou. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Zacarias capítulo 8, versículo 5. Qual desses anjos é mencionado pelo nome no Novo Testamento? Alternativa A, Gabriel. Alternativa B, Iléu. Alternativa C, Rafael. Alternativa D, Gamaliel. Tempo para pensar. Se você escolheu a alternativa A, você acertou. E, respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Lucas capítulo 1, versículo 19. Quem foi o pai de João e Tiago? Alternativa A, Felipe. Alternativa B, Josué. Alternativa C, Zebedeu. Alternativa D, José de Arimateia. Tempo para pensar. Se você respondeu Zebedeu, você acertou. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Lucas capítulo 5, versículo 10. Qual desses reis era ruivo? Alternativa A, Davi. Alternativa B, Saul. Alternativa C, Ezequias. Alternativa D, Melquisedeque. Tempo para pensar. Se você respondeu Davi, você acertou. E, olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, e de gentil aspecto. 1 Samuel capítulo 17, versículo 42. De que tipo de grão foram feitos os pães que Jesus utilizou no milagre da multiplicação? Alternativa A, cevada. Alternativa B, milho. Alternativa C, centeio. Alternativa D, trigo. Tempo para pensar. Se você respondeu cevada, você acertou. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? João capítulo 6, versículo 9. Qual dos personagens foi flecheiro? Alternativa A, Jacó. Alternativa B, Judá. Alternativa C, Ismael. Alternativa D, Isaque. Tempo para pensar. Se você escolheu a alternativa C, você acertou. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. Gênesis capítulo 21, versículo 20. Quantas trombetas o Apocalipse menciona? Alternativa A, 5. Alternativa B, 7. Alternativa C, 9. Alternativa D, 11. Tempo para pensar. Se você respondeu 7, você acertou. E viu os 7 anjos, que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Apocalipse capítulo 8, versículo 2. Qual o nome que Jacó deu ao lugar onde sonhou com Deus? Alternativa A, Betel. Alternativa B, Betuel. Alternativa C, Luz. Alternativa D, Beruel. Tempo para pensar. Se você respondeu Betel, você acertou. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Gênesis capítulo 28, versículos 18 e 19. Qual o livro da Bíblia que termina com um ponto de interrogação? Alternativa A, Joel. Alternativa B,
Judas. Alternativa C, Jonas. Alternativa D, Malaquias. Tempo para pensar. Se você respondeu a alternativa C, você acertou. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Jonas capítulo 4, versículo 11. Quem escreveu a Epístola de Judas? Alternativa A, João Evangelista. Alternativa B, Lucas. Alternativa C, Judas Iscariotes. Alternativa D, Judas irmão de Tiago. Tempo para pensar. Se você respondeu Judas irmão de Tiago, você acertou. Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo. Judas capítulo 1, versículo 1. Quem teve seu corpo disputado pelo arcanjo Miguel e o diabo? Alternativa A, Jesus. Alternativa B, Moisés. Alternativa C, Eliseu. Alternativa D, Elias. Tempo para pensar. Se você respondeu Moisés, você acertou. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Judas capítulo 1, versículo 9. Que animal mordeu a mão do apóstolo Paulo? Alternativa A, víbora. Alternativa B, lagarto. Alternativa C, escorpião. Alternativa D, aranha. Tempo para pensar. Se você respondeu víbora, você acertou. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Atos capítulo 28, versículo 3. Qual o nome do pai do gigante Anak? Alternativa A, Arba. Alternativa B, Aimã. Alternativa C, Sesai. Alternativa D, Lami. Tempo para pensar. Se você respondeu Arba, você acertou. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebrom. Este Arba era pai de Anak. Josué capítulo 15, versículo 13. Qual rei teve o seu coração agitado como árvores no bosque? Alternativa A, Salomão. Alternativa B, Acais. Alternativa C, Davi. Alternativa D, Jeroboão. Tempo para pensar. Se você respondeu a alternativa B, você acertou. Sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peça, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém, para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela, e deram aviso à casa de Davi, dizendo: A Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração, e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Isaías capítulo 7, versículos 1 e 2. Querem Apu que era? Alternativa A, filha de Jó. Alternativa B, concubina de Salomão. Alternativa C, uma deusa pagã. Alternativa D, uma rainha. Tempo para pensar. Se você respondeu filha de Jó, você acertou. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Quésia, e o nome da terceira Querem Apuque. Jó capítulo 42, versículo 14. Quantas pessoas entraram no Egito com Jacó durante a grande fome? Alternativa A, 45 pessoas. Alternativa B, 47 pessoas. Alternativa C, 55 pessoas. Alternativa D, 66 pessoas. Tempo para pensar. Se
você respondeu 66 pessoas, você acertou mais uma. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, foram as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. Gênesis capítulo 46, versículo 26. Qual Deus, Senaqueribe, rei da Assíria, estava adorando quando foi morto pelos seus filhos? Alternativa A, Baal. Alternativa B, Anamaleque. Alternativa C, Dagon. Alternativa D, Nisroque. Tempo para pensar. Se você respondeu a alternativa D, você acertou. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu, e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, porém eles escaparam para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis capítulo 19, versículos 36 e 37. Agora me diz nos comentários, quantas perguntas você acertou nesse desafio? As perguntas foram difíceis? Inscreva-se nesse canal e ative as notificações para sempre receber os nossos vídeos. Não esqueça também de deixar o seu like, ele é muito importante. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.